Agora, antes da gente ir para a parte que a gente vai realmente programar, a gente precisa entender como funciona essa lógica usando elementos de programação. Então, vou apagar aqui para a gente ter um pouco mais de espaço. O que a gente precisa fazer em primeiro lugar? A gente precisa ter um conjunto de pontos. O primeiro ponto do nosso conjunto, vou falar que aqui é o ponto de índice zero, geralmente é a nossa origem, certo? E aí, a partir desse ponto, nós vamos ter os próximos. O ponto 1, ponto 2, ponto 3 e o ponto 4. Eu vou usar só 5 pontos de exemplo aqui. Então, o que acontece? O ponto zero e todos os outros pontos, eles têm as suas coordenadas x e y. E aqui é importante frisar, gente, que eu vou usar para esse exemplo o conceito de distância como forma de medir o custo de ir para um ponto para outro. Se você, por exemplo, estivesse usando, ao invés de calcular a distância você mesmo, estivesse usando, por exemplo, o Google Maps para calcular o tempo, aí você poderia, ao invés disso aqui, ir direto para a matriz, que a gente vai fazer mais tarde, e colocar simplesmente os tempos de viagem, ok? Então, o que vai acontecer? Cada ponto desse vai ter uma coordenada x e y. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o que a gente chama matriz de distância, uma matriz contendo todos os custos. Então, o que nós vamos fazer para montar ela? Ela é uma matriz de duas dimensões e as linhas e as colunas dessa matriz são os nossos pontos. Então, nós vamos ter o ponto 0, ponto 1 e assim por diante até o ponto 4. E nas linhas nós vamos ter a mesma coisa, o ponto 0, ponto 1 e assim por diante até o ponto 4. E essa matriz vai conter para a gente a distância entre todos esses pontos. Então, ela vai ser nossa matriz, vou chamar de distância. Então, o que vai acontecer? Eu vou sempre calcular a distância de um ponto para o outro e colocar o resultado nessa matriz. Aqui na primeira linha, na primeira coluna, nós estamos calculando a distância do ponto zero para o ponto zero. Essa distância sempre será, ou seja, a distância saindo de um ponto para ele mesmo, sempre será zero. Só que nós temos um problema. Como o nosso programa sempre calcula a menor distância entre os pontos para saber para onde que ele está indo, o que pode acontecer? Se a gente deixar esse valor aqui como zero, ele pode simplesmente ficar saindo de um ponto e voltando para ele mesmo, sem nunca realmente fazer as entregas que a gente precisa. Então, o que acontece? Nós vamos precisar, ao invés de colocar zero nessa distância, nós podemos colocar um número muito grande. Então, a gente pode colocar 9, 9, 9, 9, enfim, um número infinitamente grande que vai ser desproporcional ao restante da tabela. Ou a gente poderia fazer também uma exceção dentro do nosso programa, talvez colocando um if para retirar o valor zero dos valores possíveis. Ok? Por enquanto eu vou deixar só zero para facilitar aqui para a gente, mas quando a gente vai fazendo um programa realmente, a gente vai ter que tratar esse valor aqui. Então o que nós fazemos agora? Toda a diagonal principal vai ser preenchida por zeros. Por quê? A diagonal principal é justamente onde todos os valores das linhas vão ser igual aos valores das colunas. Ok, então isso significa que nós vamos ter que tirar toda a diagonal principal do nosso programa quando a gente estiver calculando. O que nós precisamos fazer agora? Agora nós vamos preencher o restante dos valores. Então, de 0 para 1 vai ter uma distância, vou dizer aqui x. E aí de 0 para 2 vai ter uma distância y, de 0 para 3 vai ter uma distância z, e de 0 para 4 vai ter uma distância, sei lá, pode ser a. E a gente vai preenchendo essas distâncias aqui em toda a nossa matriz. Na coluna, a distância vai ser a mesma. Só que tem uma questão. Alguns problemas fazem questão de dizer que o tempo de ida de um ponto para o outro é diferente do tempo de volta. Isso acontece em muitos casos porque a gente está tratando de cidades de verdade. Então, o que acontece? Às vezes, para sair do ponto A para o ponto B,
você pode pegar um caminho que é mais curto, só que ele é de mão única. Ou seja, quando você está no ponto B para o ponto A, você não pode voltar pelo mesmo caminho que você fez. Então, você teria que, por exemplo, pegar um caminho alternativo que demoraria mais tempo. Então, quando isso acontece e o nosso problema especifica isso, aí a nossa matriz de distância vai ser diferente. Nesse caso, a gente está lidando apenas com um caso mais simples. Então, a gente não vai levar isso em consideração. Ok, depois disso a gente vai preencher toda a nossa matriz. Nós já vamos estar meio passo para terminar o nosso algoritmo. O que nós precisamos fazer agora? A gente precisa tomar cuidado com uma coisa. Digamos o seguinte: eu tenho meu ponto aqui de origem e eu tenho meu ponto 1. E para demonstrar, eu vou falar que meu ponto 2 está muito longe do ponto 0 e do ponto 1. Vou chamar esse ponto aqui de ponto 2, esse ponto aqui é o ponto 1, e esse aqui vai ser o ponto 0. O que acontece? Quando eu sair do meu ponto 0 para o meu ponto 1 e eu calcular a distância, vai acontecer uma coisa. Eu vou ver que a distância para voltar para o ponto 0 é muito menor do que a distância de seguir até o ponto 2. Isso vai, e isso vai causar um problema para a gente. Por quê? Porque, porque quando ele perceber que é muito mais vantajoso ele voltar do ponto 1 para o ponto 0, ele nunca vai seguir o caminho que é maior, certo? Porque ele está sempre pegando o menor caminho. Então ele nunca vai seguir esse caminho aqui, que é o caminho que a gente queria que ele fizesse. E ele vai ficar nesse loop para sempre. Então o que a gente precisa fazer para evitar isso? A gente precisa fazer o seguinte: nós vamos ter, além da nossa matriz, uma lista, eu vou chamar aqui de L, que vai conter todos os pontos que a gente já visitou. Então, quando a gente sai do ponto 0, a gente não pode retornar para ele até que tenhamos completado todas as outras entregas. Então, essa lista aqui vai ser uma lista contendo os pontos que já visitamos. Então, ele saiu do ponto 0, foi para o ponto 1. Por conta disso, ele não pode nem do ponto 1 voltar para o ponto 0 e nem novamente voltar para o ponto 1. Então, como nós só temos 3 pontos nesse exemplo, para ele, o único ponto válido vai ser o ponto 2, mesmo que a distância para esse ponto seja muito grande. Tá? Vou colocar aqui o mais para falar que é muito grande. E depois que ele visitar o ponto 2, a nossa lista de entregas vai estar completa e o nosso programa vai acabar. Então é basicamente isso que a gente precisa para o nosso algoritmo. Nós precisamos de uma matriz contendo os custos de um ponto para o outro e uma lista contendo os pontos já visitados.